E a parte de NR, assim, de treinamentos, que nem você falou dos EPIs, e tem a questão também de treinamento para quem vai trabalhar nas alturas. Tem algumas funções que, obrigatoriamente, elas precisam ter algumas certificações, Sim, não é? precisa. Exatamente. Por exemplo, quem trabalha limpando fachada de vidro de prédio, quem trabalha em galeria de esgoto, ali, ele também é um trabalho em altura, mas ele é invertido, né? Ele só é para baixo, né? A pessoa tá aqui no solo, ela vai acessar. É um trabalho em altura também e um espaço confinado. Por quê? Foi um local não projetado para ocupação humana. Então, ele precisa ser treinado também na questão do espaço confinado. E isso a empresa que tem que fornecer, contratar uma consultoria, uma empresa terceira para dar esse Exatamente, para treinamento. dar o treinamento, fazer os exames, a aptidão médica, capacitação, o EPI, né? Tem que usar ali o tripé, o cinto de segurança, o talabarte. Só quando entra ou uma vez ao ano? Periódico. Salvo engano, a NR35 é bianual e a NR33 é anual. Ah, Mas então eu preciso só consultar isso daí certinho. Cada função, cada exercício, cada situação tem um período ali. período. Eu sei que tem um que é 6 meses, não é? Qual que é? Os 6 meses é o pessoal do restaurante, da Anvisa? Eu sei que Tem um que é de 6 meses. Pode ser que seja o tipo, quem trabalha com alimentos, aí precisa fazer o exame de coprocultura, exame de fezes, de sangue a cada 6 meses. Que isso Eu é recebi Anvisa. a Letícia, ela é a dona da Betel, da empresa certificadora, sabe? A gente falou bastante sobre segurança de alimento e acabei pincelando nisso de luva. Porque eu falei pra ela que eu fui no McDonald's e o cara tem pelo no braço, tem barba e tava montando o lanche sem luva. E a gente tá tão acostumado a ligar os EPIs como segurança, em primeiro lugar, que eu não parei pra pensar no que ela falou. Ela falou, às vezes, eu prefiro que o cara lave a mão mais vezes ao dia e higienize a mão, né? E faça o meu lanche sem luva, do que os caras que colocam a luva e acham que a luva não pega sujeira e usa a luva o dia inteiro, não troca. Aí eu falei, puta, é verdade, eu não tinha pensado por esse lado. Eles fazem também um monitoramento, né, para saber se eles não estão com alguma bactéria que possa passar pro alimento. Tem tudo ali, um POP, um programa operacional padrão, para saber como que é o processo de fabricação dos alimentos. Muitos restaurantes, tá? Tem muitos que não são. Eu tenho clientes, que eu não vou citar nomes de jeito nenhum, que a gente avisa. Você precisa fazer o exame de coprocultura, PPF, micológico de unhas, tal, conforme a vigilância sanitária. Ele fala, não vou fazer. E aí eu não faço. Por que eu não faço? Então, por que eu não faço? Porque nesse caso, é o funcionário que oferece risco ao alimento. Não é o alimento que oferece risco ao funcionário. Se fosse, por exemplo, se precisasse fazer uma audiometria porque ele está exposto a ruído. Mas se você fosse advogada que nem eu, já estaria preocupada com o consumo. Sim, exatamente. O consumidor. Eu nem vou naquele restaurante, tadinho deles, eu não vou. Mas como aquele agente não causa risco ao funcionário, ok, é uma questão de vigilância sanitária, ele que lide com eles. Sim. Mas se fosse ao contrário, aquele processo de trabalho causa um risco ao funcionário, não tem chabu, vai ter que fazer. O médico do trabalho exige, vai ter que fazer. E a gente falou de tanta sigla que tem uma também que eu acho que é legal a gente abordar, que é o PPP. As pessoas falam assim, eu fui dar entrada na minha aposentadoria e a empresa nunca me forneceu PPP. O que é o PPP? PPP é o Perfil Profissiográfico Previdenciário. O que ele é ele? O que ele significa? Ele é um histórico profissional do funcionário dentro daquela empresa. Então, toda empresa que contrata funcionário, ele precisa fornecer o PPP na demissão ou quando for solicitado. Às vezes, o funcionário está entrando com o processo de aposentadoria e precisa entregar. Então, o que é aquilo? É um histórico das atividades que ele fez, da função que ele fez, o tempo que ele esteve exposto. Um relatório. Isso. E quais são os riscos que ele esteve exposto. Existem alguns códigos que agora o PPP ele vai acabar, né? O PPP, aquele PPP do INSS, agora vai para o E-Social. Por isso que o Social está entrando aí para fiscalizar todas as empresas, fazer toda a 2240, 2220, todos os arquivos ali para enviar para o Social. Né? Isso. Porque todo o histórico dele vai estar lá. Então, qual é o risco que ele esteve exposto? Então, tem a tabela, né, 24 do E-Social, que vai dizer se algum risco ali, se ele estiver exposto, for pertinente, precisa colocar lá no E-Social, né? Precisa vincular. Porque eu já vi muito processo, inclusive peguei alguns, porque a empresa, assim, a vida inteira do trabalhador foi exposto a risco. Aí, no último ano, já não tinha mais o risco, mudou a atividade, enfim. E aí, ele fez um PPP. A empresa fez um PPP com base nas atividades do último ano. Esqueceu porque ele não tinha a parte de consultoria de segurança do trabalho, não tinha registros, não tinha nada, e fez ali de qualquer jeito. A gente teve que tentar reverter isso com provas numa ação judicial.
Exatamente. Aí tem algumas ações administrativas que chega lá no nosso escritório, né? Tipo, a gente não tem histórico do cliente, o cliente tá com a gente há 6 meses, ele pede um PPP de há 10 anos atrás. Eu não tenho histórico, não tem como fazer. Aí vem alguns processos administrativos, jurídicos, fala, para colocar isso, a gente coloca, porque a gente não tem histórico. Então, isso é o quê? É um relato do que o funcionário passou ali de risco. Porque tem alguns agentes nocivos que ele pode se aposentar mais cedo, né? E aí tem todo um código da GFIP, enfim, para fazer esses recolhimentos que a empresa precisa pagar por isso, né? Porque se vai se aposentar mais cedo, o INSS vai desembolsar dele. Então, a empresa já precisa pagar por conta daquela despesa. Então, o PPP é isso, é o histórico de toda a vida laboral do funcionário dentro da empresa. E aí, o PPP, ele é feito com base no LTCAT, né? Então, Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho, que é o documento de cunho previdenciário. Tem muitas empresas que fazem o PPP com base no PGR. O PGR é o Programa de Gerenciamento de Riscos, que ele é cunho trabalhista. Uma coisa é insalubridade, uma coisa é periculosidade, uma coisa é trabalhista e outra coisa é previdenciária. Então, o PPP é com base no LTCAT. E agora no E-Social, né? E o LTCAT é feito quando? Ele tem que ser feito... junto com o PPP. Não. O PPP, ele é um derivado do LTCAT. O LTCAT é o documento da empresa, onde vai dizer se aquele grupo, se aquelas funções estão expostas a determinados riscos, né? Vai colocar ali. Setor de produção está exposto a esse risco. Setor de expedição, esse. Mas é na mesma periodicidade que o PGR. Não tem uma vigência. A norma, ela não fala que tem que ser feita a cada 1 ano, 2 anos, não. Ela tem que sempre manter atualizado. Então, eu fiz hoje. Daqui 6 meses, eu mudei uma matéria-prima mais nociva ou menos nociva. Eu preciso revisar o meu LTCAT. E aí, feito o meu... eu achei que estava agora até fazendo uma observação. Porque quando lançaram o PGR, falou que o PGR, para quem não sabe, substituiu o PPRA. Isso. E aí, eu sei que ele não excluiu o LTCAT. Mas eu tinha entendido que as informações do LTCAT estariam também no PGR. Não. Porque pra gente mandar a 2240 pro E-Social, porque tudo é feito pelo E-Social, são informações de riscos caracterizados no LTCAT. Então, por exemplo, eu tenho um ruído de 83 decibéis. A norma trabalhista fala que acima de 80 decibéis já é nível de ação. Eu preciso controlar aquele risco, tá? Mas não que ele tenha aposentadoria especial, porque não passou do limite de tolerância. Então, se passar do limite de tolerância, se estiver lá na tabela 24 do E-Social, aí eu preciso caracterizar lá. Uma coisa é você ter risco ocupacional no seu ambiente de trabalho, outra coisa é você ter riscos ocupacionais que caracterize a aposentadoria especial. Entendi. Tipo benzeno, xileno, tararã. Mas, por exemplo, produtos domiciliários. Você tem aqui uma faxineira, que ela trabalha com veja, com cândida. Diabo verde. Aí esse daí é polêmico, né? Não, tô brincando. Eu falei isso porque é o que dá muita briga também, é isso. O diabo verde não pode. Enfim. Só com a luva até aqui. Tipo, a lisoforme também, essas coisas. Então, isso é um risco na atividade da sua empresa. Mas não necessariamente que ela trabalhar com veja, com lisoforme, com cândida, dá direito à aposentadoria especial. Então, na aposentadoria especial vai constar os riscos que causa a aposentadoria especial. Se tiver algum código lá do E-Social, aí sim você vai colocar no LTCAT. Então, são normas diferentes, trabalhistas e previdenciárias. Então, o LTCAT só vai ter se o que for apurado no PGR ultrapassar os critérios mínimos do processo administrativo previdenciário. Exatamente. Aí sim eu coloco no LTCAT. Então, se eu tiver um ruído de 84 decibéis, eu não preciso colocar no PPP do funcionário que ele estava exposto a 84 decibéis, porque não passou do limite de tolerância. Mas esses limites são diferentes. São diferentes. Entendi. Então, tem alguns riscos que estão expostos na atividade laboral dele, que ele tem direito a receber a insalubridade, periculosidade, mas não a aposentadoria especial. E tanto o LTCAT, quanto o PGR, quanto o PPP, quanto toda essa documentação de riscos, é a segurança do trabalho que cuida. É a segurança do trabalho. E aí, por exemplo, o LTCAT... um técnico, é um engenheiro? Não, o PGR pode ser um técnico de segurança do trabalho, tá? Pode ser qualquer pessoa que tenha conhecimentos em riscos, mas a gente sempre direciona para uma consultoria especializada nisso, tá? Mas fala assim, a norma fala o quê? A norma não fala que tem que ser um técnico, a norma fala que tem que ser uma pessoa capacitada com proficiência no assunto, tá? Então, pode ser um técnico também. Laudo de LTCAT, laudo de insalubridade, tudo que é laudado tem que ser um profissional habilitado. O profissional habilitado é quem? O engenheiro de segurança do trabalho, ele que médico, assina, né? com recolhimento da RT, ou o médico com CRM. Então, aí, esses dois profissionais. Muitas vezes é trabalho do médico com o técnico, né? O técnico identifica, o médico analisa. O bom da consultoria é que tem tudo num só, né? Sim.
Inclusive, a Decastro tem isso. A Decastro tem isso, gente. Bora. Quem que você tem lá dentro? Eu tenho engenheiro, tenho médico do trabalho, tenho enfermeiro, tenho fonoaudiólogo, toda a equipe que precisar, instrutor, dá os treinamentos, técnico de segurança, treinamento de trabalho em altura, espaço confinado, brigada de incêndio, até a parte de AVCB, de CLCB, de alvará de funcionamento. Tudo isso daí a gente tem lá. Tudo, exames médicos, admissionais, demissionais. Isso é... Sabe aquelas clínicas que você vai fazer o exame admissional? Então, é uma clínica de saúde ocupacional. Exatamente. Não é toda clínica que tem essa parte de segurança do trabalho. Às vezes pode ser só pelo viés médico. Mas, se for uma consultoria, certamente tem. É ali que o empresário tem que procurar a ajuda. Sim. Não só quando baixar a fiscalização. Porque pode ser multado, não pode ser multado, com certeza. Mas agora com o social, né? Que as multas ainda não recebi. Ainda é multa caviar. Aquela que eu nunca vi, nem ouvi, só ouço falar. Ainda não conheci nenhuma empresa que foi autuada. Mas a partir do dia 15 agora de fevereiro já começou a obrigatoriedade final, né? Já era obrigatória já há um tempinho atrás. Então, mas vai chegar um momento que vai ser fiscalizado. Então, quem ainda não enviou para o social as informações precisa se mexer aí, se adaptar, e a Decastro pode te ajudar. Olá, já fez o merchan. Com certeza. Sasha, eu perguntei para ela, falei, já participou de podcast? Ela, esse é meu segundo. O primeiro foi essa semana. Eu falei, nossa, já tá numa bombada de podcasts, porque aqui a gente não visa só quem produz conteúdo no mundo digital. A gente visa profissionais que eu acho que o básico do básico todo mundo deveria saber. Pelo menos que existe o que faz. E aí, eu não sabia que você tinha participado desse podcast, né? Aí eu falei, tá nervosa? Imagina, falar mó bem, já tá Cheguei solta. tremendo. Normal, né? É normal. Mas vai se soltando. Porque quando a gente tem proficiência no assunto, quando a gente sabe o que a gente tá falando, não é legal, né? Agora, quando vem umas perguntas muito assim, a gente fica meio... Mas quando fala que é um canal de direito que convida, a pessoa fala assim, meu Deus, ela vai me perguntar de NR, de resoluções. E não, até porque muitas das coisas que eu pergunto, eu já sei a resposta, porque eu sou da área, porém... O meu seguidor, o meu inscrito, o nosso público não é da área. Então, a gente precisa trazer essa informação de forma superficial, porém, não é porque é superficial que é fútil. É uma informação superficial de superfície, de o básico do básico. Orientativa ali no básico, e a pessoa interessada ela vai procurar mais sobre isso. Cada caso é um caso.